Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o método de movimento intuitivo. É uma técnica que a gente usa para projetar circuitos pneumáticos para comandar uma certa sequência de movimentos de atuadores. Então imagina, por exemplo, que eu tenho dois atuadores A e B e eu quero fazer uma sequência de movimentos. Por exemplo, o atuador A avança para prender uma peça, o atuador B fura, o atuador A recua de novo e o B recua novamente em uma determinada sequência. E a gente quer projetar um circuito para comandar essa sequência, né? Sempre um movimento seguinte, iniciando depois que o movimento anterior terminou. Então essa sequência que eu fiz, por exemplo, eu teria A mais, B mais, A menos, B menos. Eu fiz de propósito essa sequência, nós vamos ver por que ela a gente pode usar o método intuitivo. Se eu quisesse, por exemplo, fazer A mais, B mais, B menos para depois A menos, nós vamos ver ainda por que a gente vai ter que usar uma outra técnica, que é chamada técnica de movimento método cascata, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o método de movimento intuitivo. Antes de começar efetivamente o método intuitivo, vamos só relembrar o final da última aula, que a gente falou sobre comando indireto de atuadores. Então, vamos supor que eu tenho um atuador de dupla ação, né? Que válvula que a gente usa para comandar, para acionar esse atuador de dupla ação? Vai ser uma válvula de duas posições. Por que duas posições? Porque em pneumática a gente vai sempre evitar fazer paradas intermediárias no movimento, certo? Se eu quiser um sistema de acionamento que faça paradas intermediárias, normalmente a gente vai pular para um acionamento elétrico, um acionamento hidráulico, tá? Por quê? Porque como o ar é compressível, uma parada em posição intermediária desse atuador é complicado, porque qualquer oscilação nessa força na haste vai tirar o atuador do lugar e a gente tem que ter um sensor para medir a posição, para variar a pressão acionando cada lado do atuador para manter ele na posição. Então o custo eleva muito. Então, quando a gente precisa de parada intermediária, a gente foge justamente do circuito pneumático, que a gente quer justamente pela praticidade e custos menores que ele proporciona. Então, voltando aqui, a gente vai ter então uma válvula de duas posições, né? Ou eu vou comandar o avanço, ou eu vou comandar o retorno do atuador. Quantas vias? Vamos lá. Então, primeiro eu tenho uma via de utilização para alimentar a câmara da esquerda, e outra via de utilização para alimentar a câmara da direita. Uma via de pressão, que nós vamos ligar no lubrefio, né? O lubrefio é a unidade de condicionamento que vai regular a pressão, filtrar o ar e lubrificar o ar comprimido que vai para dentro dos componentes para lubrificar os componentes internos, né? Essa válvula tem que ter o escape, porque o ar que vai sair da câmara que estava pressurizada, por exemplo, durante o avanço, eu tenho que tirar o ar que está nessa câmara da direita. Então ele tem que ir para o escape, né? Essa válvula poderia ter 4 vias, né? Já seriam suficientes. Só que a gente viu também que a válvula de 4 vias, ela tem construção muito mais difícil e mais cara do que uma válvula de 5 vias que tenha 2 escapes. Pode parecer contraditório, né? O fato de eu ter um escape a mais, ela sai mais barata, mas o fato dela ter um escape a mais proporciona uma construção interna que ela não precisa ter o cruzamento entre vias ou bypass externo aqui na válvula e ela acaba saindo mais barata, né? Então, como que são as interligações internas dessa válvula? Em uma das posições, a via de pressão está jogando o ar comprimido na via de utilização da direita, a via de utilização da esquerda está para o escape e o outro escape está bloqueado. E na outra posição da válvula a gente tem o contrário, né? A via de pressão jogando na via de utilização da esquerda, a via da direita jogando para o escape e o outro escape bloqueado. Se eu tenho um comando indireto, a gente tem que ter uma válvula duplo piloto. Por que ela vai ser duplo piloto? A válvula duplo piloto significa que essa válvula vai ser comandada por um outro componente do circuito, no caso, o circuito de comando, né? Então, vou até usar um outro pincel aqui para indicar o circuito de comando.
Então, esse é um outro circuito, no caso, vai ser mais simples, né? Mas é um outro circuito que vai comandar esses pilotos para, por sua vez, essa válvula acionar o movimento comandado, né? Então, vamos supor que a gente vai usar uma válvula comandada por botão para pilotar esse piloto da esquerda. Que válvula vai ter que ser essa? Primeiro, eu tenho que ter uma válvula de 2 posições. Por que 2 posições? Porque uma das posições eu vou estar pilotando, né? Vou estar jogando o ar do lubrefil para o piloto, e na outra posição ele vai estar bloqueando essa passagem. Então, uma posição a válvula vai estar aberta, permitindo a passagem, a outra posição ela vai estar fechada. Só que, quantas vias essa válvula vai ter que ter? Se eu tiver só 2 vias, uma das vias vai estar alimentada pela linha de pressão, a outra de utilização, quando eu abrir a válvula, eu vou estar conectando as duas e vou estar pilotando aqui. Quando eu quiser recuar o atuador, e eu quiser parar de pilotar esse piloto aqui, né? Eu tenho que fazer escapar essa via aqui. Então, para escapar essa via, eu tenho que ter uma outra via de escape, né? Então, nessa posição, eu estaria escapando o piloto e na outra posição eu estaria abrindo a válvula, certo? Se essa válvula for acionada por botão e retorno por mola, a simbologia dela seria essa aqui, né? Vamos supor que o outro lado aqui seja uma válvula igualzinha. Então, eu vou ter um botão para comandar o avanço e outro botão para comandar o retorno, né? Então, a gente vai puxar aqui do lubrefil, alimentando, um escape e o piloto alimentando o piloto dessa válvula para comandar o retorno do atuador. Então vamos simular o circuito aqui. Nessa posição inicial do circuito, o que eu tenho? A mola está comandando a posição em que eu tenho o escape desse piloto. Essa aqui também, então os 2 pilotos estão aliviados. Essa válvula aqui, ela é uma válvula duplo piloto, então ela é uma válvula memória. Se eu colocar ela nessa posição inicial, quer dizer que o atuador está inicialmente recuado. Então vamos lá, vamos simular aqui. Vamos supor que eu pressionei esse botão. Então esse piloto aqui está sendo acionado. Então essa válvula vai entrar nessa posição da esquerda, né? Vai movimentar para a direita, assumindo essa configuração da esquerda, e o atuador vai começar a avançar. Se no meio do avanço do atuador eu parar de pressionar o botão, o que vai acontecer com essa válvula? Lembrando, ela é uma válvula memória. Se eu não pilotar o lado da direita, ela vai manter essa posição, então o atuador vai continuar avançando. Até um certo ponto, em que o atuador termina de avançar, essa válvula vai continuar nessa posição, mantendo o atuador avançado e com o ar comprimido, pressionando ele na posição completamente avançada, né? Quando eu quiser retornar o atuador, eu vou pressionar esse botão para pilotar esse piloto do lado de cá, certo? Então, quando eu pilotar aqui, a válvula vai entrar nessa posição, vai alimentar a câmara da direita, a câmara da esquerda vai escapar e o atuador vai recuar. Se no meio do movimento de retorno do atuador eu parar de pressionar o botão, mais uma vez, o que vai acontecer? Desde que eu não pilote o lado de cá, que é o avanço, a válvula memória vai manter a posição anterior e vai continuar acionando o retorno do atuador. Então, o atuador vai recuar até a posição de completo recuo, certo? Uma última simulação que é importante a gente fazer, vamos supor que eu estou pressionando o botão,
essa válvula está pilotada e o atuador avançando. Se no meio do avanço eu continuar pressionando esse botão e pressionar o de cá, o que acontece? Vai pilotar aqui. Eu tendo os dois pilotos comandados ao mesmo tempo, a válvula vai manter a posição original dela, que era essa configuração aqui da esquerda. Então, o atuador vai continuar avançando. O que significa isso, então? Significa que quando eu pressiono os dois botões ao mesmo tempo, o comando que eu dei anteriormente, o que entrou primeiro, é que vai efetivamente ocorrer. Quer dizer que esse comando aqui permanece bloqueado até que eu pare, por exemplo, de pressionar esse botão. Se eu parar de pressionar esse botão, esse comando consegue entrar e o atuador vai recuar até o final de curso de retorno. Certo? Então, tendo revisado isso aqui, uma novidade em relação à aula anterior. Como que eu faria, mantendo a partir desse circuito aqui, se eu quisesse que eu pressione o botão, o atuador avança até o final do curso, quando chegar no final do curso, eu quero que ele retorne automaticamente. Então, eu vou ter um comando para o avanço, o operador vai dar só um comando para o avanço, mesmo que ele só pressione e pare de pressionar, o atuador chega até o final, bateu e eu quero que ele retorne automaticamente. Como que eu faria? Eu sempre gosto de brincar que eu poderia pegar essa válvula acionada por botão, posicionar ela aqui, então a haste do atuador vai pressionar o botão, comandando o retorno do atuador, concorda? O problema aqui seria o seguinte, a primeira pancada que o atuador der no botão vai quebrar o botão dessa válvula. Né? O botão foi feito para ser pressionado manualmente. Então o que a gente poderia utilizar? Em vez de colocar, como eu brinquei, essa válvula acionada por botão ali na posição final do atuador, eu vou usar um outro tipo de acionamento que a gente viu na aula passada também, que era o acionamento por pino. Né? Então, se eu colocar uma válvula acionada por pino, na hora que o atuador terminar de avançar, ele vai pressionar o pino, que vai pilotar essa válvula para ele retornar. Qual o problema disso aqui? Eu perco essa área útil na frente do atuador, né? Então, a opção que a gente normalmente utiliza é a seguinte. É um outro tipo de acionamento que eu mostrei também, que era o acionamento por rolete. Então, a gente tendo o rolete, uma válvula acionada por rolete, retorno por mola. Então, observa, cuidado na hora de desenhar essa válvula aqui, a gente não pode desenhar de qualquer jeito, não. A válvula sempre vai ter essa cara aqui, né? A posição da direita é a posição normal, a posição da esquerda é a posição que está tendo o acionamento externo. Os desenhos das vias externas vão estar ligados sempre na posição da direita. Então, para desenhar essa válvula aqui, eu vou imaginar que ela girou no sentido horário aqui, né? 90 graus. E eu vou estar desenhando ela assim. Como se ela estivesse deitada. Né? Com o escape aqui. A alimentação aqui. E o piloto pilotando aqui. Como que esse circuito vai funcionar agora? Quando eu pressionar esse botão, eu vou pilotar o lado esquerdo da válvula. Ela vai acionar o avanço do atuador até o fim de curso. O atuador vai bater no rolete, colocando a válvula nessa posição. Abrindo a válvula, pilotando o lado direito da válvula de acionamento. Se o operador não estiver mais pressionando esse botão, né, o que é muito importante, esse piloto vai conseguir entrar e vai retornar o atuador. Né? Então, recapitulando aqui, se eu só der um pulso nessa válvula, eu vou pilotar, vou jogar essa válvula na posição da esquerda. Como é uma válvula memória, mesmo que eu pare de pressionar o botão, ele vai avançar até o final, bater no rolete, acionar a posição da válvula aberta, pilotar aqui, jogar a válvula nessa posição de retorno e retornar o atuador. Né? No momento que ele começar a retornar, o rolete vai parar de ser acionado, a válvula vai fechar de novo, liberando o piloto para a atmosfera. O atuador vai continuar retornando? Vai continuar retornando, porque essa válvula é uma válvula memória
e a partir do momento que ele pilotou aqui, ela vai manter essa posição até o atuador retornar. Então vamos agora efetivamente para o método de movimento intuitivo. Vamos supor então que eu tenho dois atuadores. Vamos dizer que o atuador A seja um atuador de dupla ação e um atuador B de simples ação com retorno por mola. Que válvula que a gente usa, perguntando mais uma vez, que válvula que a gente usa para acionar um atuador de dupla ação? Ela vai ser uma válvula de 5 vias, 2 posições, como a gente está fazendo um circuito de comando pneumático, para comandar esse circuito de acionamento, a gente vai ter que ter válvulas duplo piloto. Nós vamos projetar um circuito justamente para pilotar essas válvulas no momento correto. Que válvula que a gente usa para acionar um atuador de simples ação com retorno por mola? 2 posições, Pneumático, sempre vai ser 2 posições. Quantas vias? Uma via de utilização, uma via de pressão e uma via de escape. A simbologia interna da válvula. Concorda? Duplo piloto. Certo? Então, não esquecendo do lubrefio. Então, lubrefio. Quais as funções do lubrefio? Lubrificar o ar comprimido, regular a pressão e filtrar o ar que está chegando, da linha de distribuição. Alimentando os 2 atuadores. Certo? Então, joia. Temos os nossos 2 atuadores, cada um com sua respectiva válvula. E nós vamos ter que definir agora que sequência de movimentos eles vão fazer. Eu vou estipular, depois vocês vão entender por quê. Eu vou estipular essa sequência de movimentos. A mais, B mais, A menos, B menos. Certo? Então, em algum momento eu vou pressionar um botão Start, por exemplo. Esse botão Start vai comandar o avanço do A, em seguida o avanço do B, em seguida o recuo do A, em seguida o recuo do B. Certo? Então, método intuitivo, a gente vai seguir justamente a intuição para ir projetando um circuito passo a passo para realizar aquela sequência. Então, vamos, bem passo a passo, projetar esse circuito. Qual que é o primeiro movimento que acontece na minha sequência? É o A+. Eu tenho que ter algum elemento externo, pode ser um botão pressionado pelo operador, um comando que está vindo de um CLP central. Eu tenho que ter algum elemento externo que vai comandar aquele primeiro movimento. Vamos supor que seja um botão pressionado pelo operador. Como que eu faria para um botão pressionado pelo operador comandar o avanço do atuador A? Exatamente o que a gente viu agora há pouco na revisão, Eu vou ter uma válvula de 2 posições, 3 vias, então uma via de pressão, uma via de escape e uma via de utilização, fazendo a simbologia interna dela aqui. Acionada por botão. Quando eu pressionar aquela válvula, ela vai pilotar esse piloto aqui. Linha pontilhada para indicar que é um comando. Então ele vai pilotar aquela válvula. Faltou eu desenhar o escape aqui da válvula. Importantíssimo. Não pode ficar aquela via ali simplesmente desconectada do nada. Tem que ser representado o escape. Então eu vou pilotar essa válvula. Vai entrar nessa posição, o atuador vai começar a avançar. Como que eu faria para quando esse atuador chegar no fim de curso de avanço, comandar o avanço de B?
como que a gente fez agora há pouco na revisão? Eu coloquei um rolete no final do curso aqui. Quando eu acionei esse rolete pelo atuador, ele pilotou o retorno do ar, no caso do nosso circuito anterior. Nesse caso agora não. Nesse caso agora, o fim de curso de avanço do ar vai pilotar o comando de B+. Não é isso? Então nós vamos colocar aqui no fim de curso de avanço do atuador A um rolete. Então, uma válvula de 2 posições, 3 vias, acionada por rolete, retorno por móvel. Colocando escape aqui para a atmosfera. Né? Alimentada pelo lubrefio. Certo? Quando esse rolete for acionado, a válvula vai abrir e pilotar aqui essa válvula para comandar o avanço de B+. Tá? Vamos dar nomes para esse sensor aqui. Esse sensor fim de curso aqui, eu vou chamar ele de A1. Porque ele é o fim de curso de avanço do atuador A. Tá? Depois nós vamos ter o A0 também, mas então, olha, só para a gente simbolizar aqui, ó, o atuador A+, quando ele chegar no final do curso, ele vai acionar o fim de curso A1, que vai comandar o B+. Então, pilotei o B+, né? Esse piloto aqui a gente pode chamar ele de B+. Então, o A1 pilotou o B+. O B vai começar a avançar. Quando ele chegar no final de curso do avanço do B, o que tem que acontecer? Voltando lá, eu tenho que comandar o retorno do A. Então, vamos colocar aqui um rolete no final do curso do avanço do B. Então, de novo, vou repetir isso aqui 1 milhão de vezes. Uma válvula de 3 vias, 2 posições, acionamento por rolete e retorno por móvel. Essa válvula vai ser alimentada pelo lubrefio. E quando ela for acionada, então vamos chamar ela aqui de P1, que é o fim de curso de avanço do B. Quando esse rolete for acionado, ele vai pilotar o retorno do ar. Então nós vamos dizer aqui que o rolete B1 comanda o A-. Né? Eu estou chamando esse piloto de A- porque ele é o piloto que comanda o retorno do ar. Então aqui, o meu fim de curso B1 vai comandar o A-. Quando o A terminar de retornar, eu vou ter um outro rolete aqui, no fim de curso de retorno do A. Que é também uma válvula igualzinha às outras. Alimentada também pelo lubrefio. Escape. Essa válvula nós vamos chamar de A0. Tá? Quando esse rolete for acionado, ele vai pilotar quem? Ele vai pilotar, então aqui, o A0 vai comandar o retorno do B. Então, A0 comandando o retorno de B. Certo? Então, isso aqui eu tenho o B-, né? Aqui o rolete A0, aqui faltou eu chamar, né? Seria o A+, né? Só uma observação aqui, pelo desenho pode ficar parecendo estranho que, na verdade, o meu êmbolo, se ele estivesse na metade do movimento, ele estaria aqui, por exemplo, né? O rolete, ele só vai ser acionado quando o efetuador do meu atuador, né, chegar aqui no rolete. Nessa posição em que está desenhado, o rolete não está acionado. A haste do meu atuador não aciona o rolete, só o efetuador dele. Só quando ele retornar aqui e ele pressionar o rolete que ele vai entrar nessa posição e acionar o piloto B-. Então vamos simular aqui.
Vamos ver o que acontece. Se eu pressionar esse botão, ele vai pilotar o A+, o A vai entrar nessa posição, começar a avançar o atuador. Quando o atuador chegar no fim do curso, ele vai pressionar o colete A1, que vai pilotar o B+. O B+, sendo pilotado, vai começar a avançar o atuador B. Vou desenhar aqui o efetuador do atuador B também. Acionei o B1. Quando o B1 for acionado, eu vou comandar esse piloto para comandar o retorno do A. Ele vai conseguir entrar? Não vai, né? Se o meu botão ainda estiver sendo pressionado, o meu comando aqui não vai conseguir entrar. Então, eu necessariamente teria que parar de pressionar o botão para o comando A- conseguir entrar, o atuador começar a retornar, esse piloto aqui vai sumir, vai continuar retornando. Quando eu acionar o A0 vai comandar o B-. O B- vai conseguir entrar? Vai, porque esse piloto do B+, inclusive, acabou de sumir, né? Então, vai conseguir entrar o B- e retornar o atuador para o fim de curso de retorno do B, né? Então, olha, nosso circuito funcionou como a ressalva, né? A ressalva é aquela. O meu botão não pode ficar permanentemente pressionado, porque senão o meu sistema vai parar no meio do caminho. E se eu quiser que o meu circuito tenha um ciclo contínuo, ou seja, sei lá, eu posso colocar um botão com trava aqui, e quando esse botão for pressionado, o meu ciclo começa a ser efetuado, e quando o B- for acionado, ele recomeça a minha sequência de novo. Olha só, então nós vamos ter duas novidades aqui. Primeiro que o B- vai ter que comandar um novo início de sequência. Então eu vou ter que ter o meu sensor B0 aqui. Vai ser uma válvula igualzinha. Aqui o escape, aqui ela é alimentada pelo lubrefil. Aqui o meu sensor B0. Olha bem, o B0 ele teria que comandar quem? O B0 teria que comandar novamente o A+, né? Então o B0 aqui comandaria o A+. Só que o B0 só pode comandar o A+, se eu tiver com o botão, vamos chamar ele de Start, se eu tiver com o botão Start pressionado. Né? Então o B0 com o botão Start também pressionado vai comandar o A+. Então olha só, como que eu faria para o B0 só comandar o A+, se o botão Start já estiver pressionado? Olha só que interessante, eu posso, em vez de alimentar o Start pelo lubrefil, eu vou alimentar o Start pelo botão B0. Então olha só, quando o B retornar, vai abrir essa válvula, alimentar o botão Start vai pilotar o A+, e aí o ciclo reinicia. Vamos ver que isso resolveu um outro problema que a gente tinha também, de se o meu botão Start já estivesse pressionado, no meio da sequência, minha sequência estava parando, né? Vamos simular aqui de novo para ver se vai funcionar. Primeiro, posição inicial do circuito. Quem está acionado e quem não está acionado. O A e o B, o A0 e o B0 estão acionados, né? Porque os meus atuadores estão recuados. Então, o B- está pilotado. Tem problema? Não, o B já está retornado mesmo. E o Start está alimentado. Beleza. Os atuadores recuados, o A0 e o B0 acionados, né? O Start está alimentado e o B- está pilotado, mas não tem problema. O B já está retornado mesmo, a válvula deveria mesmo estar nessa posição.
Eu vou pressionar o botão Start. Pressionei o Start, alimentei o piloto a mais, o atuador começou a avançar. Avançou. Quando ele começou a avançar, o A0 parou de pilotar o B+. Não é isso? Então, o A0 parou de pilotar, o A0 parou de pilotar o B-, né? Foi avançando, avançando. Aí bateu no A1, o A1 pilotou o B+. O B+ vai conseguir entrar? Vai, porque o B- acabou de sumir, né? Quando o A começou a avançar, o B- sumiu. Então o B+ consegue entrar. O B avança, começa a avançar, para de alimentar o B0, para de alimentar o Start. Então, mesmo que o Start esteja pressionado, o A+ para de ser pilotado. O B avança, 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 bateu no B1. B1 pilotou o A-. O A- vai conseguir entrar? Agora vai, porque o A+ não está mais pilotado. Por quê? Porque agora depende do B0. O B0 não está acionado. Então, beleza. O A- consegue entrar, o A começa a recuar, o A1 para de ser pilotado, para de ser acionado, parando de pilotar o B+, continua recuando. Continua recuando. Bateu no A0. O A0 consegue pilotar o B-? Consegue, porque o B+ acabou de sumir. Então, pilota o B-. O B começa a retornar. O B1 some. Então, o A- some também. O B continua recuando, recuando, recuando. Bate no B0. Bateu no B0. Alimentou o botão Start. Se o botão Start já estiver pressionado, no caso de um ciclo contínuo, alimentou o A+, o A+ consegue entrar? Consegue, porque o A- não está acionado mais. Então, inicia um novo ciclo e começa tudo de novo. A+, B+, A-, B-. Certo? Então, observa que em momento nenhum teve bloqueio dos dois lados dos atuadores. Concorda comigo? Por que isso aconteceu? A gente só pode usar o método de movimento intuitivo porque eu tenho essa propriedade. Eu nunca vou ter o bloqueio dos dois atuadores aqui, porque senão o meu sistema ia parar, né? Mas observa por que isso acontece nessa sequência específica. Nós vamos ver na próxima aula que para outras sequências pode ser que isso não funcione. Então, olha só. Quem comanda o B+, é o A1. Quem comanda o B-, é o A0. A1 e A0 nunca estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, nunca que o B+, e o B- vão estar comandados ao mesmo tempo. Quem comanda o A- é o B1. Quem comanda o A+, é o Start, que depende do B0. Então, A+ depende do B0 e A- depende do B1. B0 e B1 nunca vão acontecer ao mesmo tempo também. Então, eu nunca vou ter bloqueio desses dois atuadores aqui. Certo? Então, o método de movimento intuitivo vai sempre poder ser utilizado para sequências como essa que a gente acabou de ver. Eu tenho A+, B+, A-, B-. A gente chama isso de sequência direta. Ele acontece avançando e recuando na mesma ordem, A-B, A-B. Uma outra sequência direta, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem como exercício para a gente discutir na aula, ao vivo, é o A+, B+, C+, A-, B-, C-. Essa é uma outra sequência direta, porque ABC, ABC acontece na mesma ordem. Então, essa sequência também é direta, pode usar o método do movimento intuitivo. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver outro tipo de sequência, por exemplo, A+, B+, B- A-. Eu não vou conseguir usar o método de movimento intuitivo, vai dar bloqueio dos atuadores. Então, nós vamos ter que usar o método de movimento cascata, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Uma última observação aqui antes da gente encerrar é o seguinte. O atuador A era de duplação e o atuador B era simplização com retorno por mola.
fez alguma diferença no projeto do meu circuito ou não? Não fez diferença nenhuma, né? Desde que o meu circuito tenha um piloto para avançar e um piloto para recuar com uma válvula memória, o fato desse meu atuador ser duplação ou esse meu atuador ser simplização, olha só, o B+ comanda o avanço, desde que o B- não aconteça, o meu atuador vai continuar avançando por causa da memória dessa válvula. Quando eu pilotar o B- e entrar nessa posição, desde que o B+ não aconteça, o meu atuador vai recuar até o início, desde que não aconteça o B+ para colocar nessa posição. Por quê? A válvula memória vai manter nessa posição em que eu tenho o escape do ar comprimido que está aqui, né? Então, é importante essa válvula memória com duplo piloto, porque o meu circuito de comando, que é o azul, e o meu circuito de acionamento, que é o preto, são, de certa forma, independentes um do outro. Desde que eu pilote B+ e B- numa sequência adequada, A+ e A- numa sequência adequada também, não importa se o meu atuador em si é retorno por mola ou duplação. Por quê? A minha válvula não é retorno por mola. Quando eu tenho uma válvula com retorno por mola, que são essas outras 5, elas não são memória. Mas se eu tenho uma válvula de duplo piloto, ela é uma válvula memória. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês fazerem como exercício para a gente discutir na aula ao vivo o A+, B+, C+, A-, B- e C-.